Hoje ele é ex-presidente, enquanto ele está lá no bem bom nos Estados Unidos, tem centenas de pessoas presas por causa dele. É um general que foge à luta, é um comandante que corre do campo de batalha. Ele não pode achar que é impune. O Bolsonaro não é impune. O Bolsonaro é responsável pela morte de milhares de brasileiros na pandemia. Nós iremos apresentar alguns ofícios, pedidos de informações ao Ministério da Indústria, ao Ministério das Minas e Energia, à Petrobras, primeiro para saber de que forma foi feita essa venda da refinaria da Bahia a esse fundo árabe que tem, pelas informações que eu tive, tem recursos, sim, do Emirados Árabes, mas tem recursos da Arábia Saudita dentro desse fundo. Lá atrás, em 2019, o ex-presidente Bolsonaro, juntamente com o governo do ex-presidente, anunciaram um investimento do fundo soberano da Arábia Saudita na ordem de 10 bilhões de dólares do Brasil. Até hoje a gente não sabe aonde foi aplicado esse fundo ou se veio esse fundo. Segundo, a questão da joia. Até agora, não pode afirmar que foi a Arábia Saudita que deu esse pseudo presente de 16 milhões e meio. Até agora, não. O ministro disse que recebeu isso, assinou lá um documento no aeroporto, na porta do aeroporto. Então, o ex-ministro Bento Albuquerque ele vai ter que ir a essa comissão de transparência e governança para se explicar. Como é que um ministro oficial das Forças Armadas, se presta a trazer uma joia dessa em mãos? Porque, sinceramente, se uma pessoa te entrega um pacote, você não sabe nem quem é essa pessoa, no meio da rua, lá na porta do aeroporto, na porta do... Olha, leva isso lá para o fulano. É uma história muito mal contada. Agora mesmo, eu estava lendo mais cedo, o Metrópolis está colocando aí que o presidente já recebeu outros presentes do príncipe saudita. Recebeu um fuzil e uma pistola, e trouxe dentro do avião presidencial. O que ele trouxe? Tem uma outra matéria hoje que ele recebeu 44 relógios. Ele anda com um relógio e faz questão de dizer, olha, o relógio que eu ando custa $100, mas tem 44 relógios de ouro que ele levou para casa. Então, a Comissão de Transparência, Governança, Controle e Fiscalização, ela tem obrigação, é o papel dela. Está lá nas atribuições dela, fazer a fiscalização em cima disso. E para deixar claro, isso não é contra A ou B. É esse o comportamento que essa comissão terá durante o tempo que eu estiver na presidência. A Rede Globo mostrou para nós, assistimos aí as imagens. O ajudante de ordem lá, o rapaz que estava com a joia, liga para ele voltar. E ele chega lá, não, isso aí é da primeira-dama, é um presente para a primeira-dama. Veja bem, o cavalo de Troia é quebrado, o cavalo de Troia. Você presta atenção que está quebrado o cavalo de Troia. Lá veio ali, é essa imagem que ele mostra, tá certo? Quando está lá com o príncipe. A outra joia, que você diz que é suborno, não. Tem indícios fortíssimos de propina mesmo. Aí é muito mais fácil você trazer. Isso é histórico, Josias. Infelizmente, a história, e não é comparar, longe de mim de fazer esse comparativo, você sabe que os judeus, quando foram perseguidos pelos nazistas na década de 40, na década de 30, e eles tinham seus bens todos roubados pelo nazismo, eles faziam uma troca, eles compravam diamantes para poder fugir. Eles negociavam isso. Historicamente, na Idade Média, a França, a Inglaterra, ela comprava reinos com diamantes, com pedras preciosas, com rubis. É muito mais fácil você transportar uma joia de 16 milhões e meio de reais do que trazer 3 milhões e meio, 3 milhões de euros numa pasta, Josias, num voo regular. E nós estamos falando no voo regular. Imagine o que deve ter acontecido nos voos presidenciais, que até cocaína nós já soubemos que transportavam. Ela declarou. O Bolsonaro nunca declarou isso, porque ele não tem como declarar que não tinha conhecimento dessa joia. O marido dela tentou até o dia 29. Há um WhatsApp dizendo que se o PR ele pedir diretamente, é possível liberar a joia. Dia 29, faltando 2 dias para deixar, ele já tinha viajado, ele já tinha ido embora, enquanto ele estava atrás de uma joia de 16 milhões e meio de reais. Os fãs dele estavam aí sendo na frente dos quartéis, pegando chuva, e ele atrás de uma joia. Que a coisa natural era ter incorporado ao patrimônio do povo brasileiro, simples. Uma joia, como outros presentes, são incorporados. Agora aparece 44 relógios, fuzil, pistola, não sei o quê, tudo bem acima daquilo que o Tribunal de Contas da União já definiu
o que pode e o que não pode ser dado a um chefe de Estado. E quando a gente fala chefe de Estado, a gente está falando do presidente da República. Então, se no dia 29 era muito mais fácil trazer uma joia no valor desse do que trazer 3 milhões de euros. Se é indício de propina, se é indício de corrupção, cabe à Comissão de Transparência e de Fiscalização a investigar. Sabe aquela pessoa que olha no espelho e fica falando que é bonito, olha, eu sou bonito, fisicamente eu sou melhor, porque eu sou mais inteligente. Ele menospreza a inteligência do povo brasileiro desde o primeiro momento que assumiu. Ele vem com um discurso hipócrita, que é família, pátria. Qual é o comportamento desse cidadão? Não é diferente de qualquer um que está no meio da rua gritando, xingando os outros. Ele passou 4 anos agredindo homens, mulheres, agredindo pretos, índios. Quero colocar hoje uma comparação em que é o governo Lula hoje e o que foi a excrescência de 4 anos de Bolsonaro. Primeiro, listando 4 pontos do governo Lula, só para dizer o seguinte: ontem foi assinado um projeto pelo Lula de salários iguais para homens e mulheres. Isso é uma revolução. Isso não significa só justiça, direito e igualdade. Isso significa redução da pobreza. Isso significa geração de mais emprego. É um exemplo. Outra, quando as bolsas de estudo no Brasil foram congeladas 10 anos em defesa da educação pública, se aumentou bastante, desde o ensino da educação básica até o pós-doutorado. Terceiro, nova política para o salário mínimo com ganho real. 4, Bolsa Família a R$ 750. Enquanto isso, o outro lado, o que é? Muamba, contrabando, roubo de joias. O que está acontecendo no Brasil, que está em todas as mídias, é um escárnio, uma vergonha. As gravações que vieram à tona ontem, deputado Pompeu, 8 tentativas envolvendo diretamente militares, envolvendo diretamente o presidente da República, que se apossou do estojo de joias e quis se apossar de umas joias de 16 milhões de reais, possivelmente propina, do governo da Arábia Saudita em relação a alguma compra de refinaria, deputado Chico Alencar. Então, na verdade, é disso que nós vivemos. Enquanto aqui o cercadinho vem debochar, desmoralizar o parlamento brasileiro no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de luta, onde mulheres americanas foram queimadas pelo direito a trabalhar menos nos Estados Unidos. É assim que começou. Esses é que formam o bolsonarismo. E essas joias revelaram também que nós temos servidores públicos decentes. É por isso que tem que ter estabilidade no emprego. E eu quero sugerir a essa casa, deputado Pompeu, que nós façamos uma sessão solene de homenagem à Receita Federal do Brasil. Mas não ao senhor Júlio César Vieira Gomes, onde nós entramos na Comissão de Ética Pública e na PGR contra ele. Ele foi parar em Paris por ter ajudado o Bolsonaro a tentar reaver a joia de Guarulhos. Esse aqui precisa ser execrado e preso, inclusive. Mas Marco Rodrigues de Souza e o auditor Santana ontem no vídeo deram uma demonstração de firmeza. Coronel Cid quer falar? Não, não vou falar. Chefe da Receita quer falar? Não. Aqui é a lei que existe. Não tem governo corrupto do Bolsonaro que vai arrancar as joias daqui. Presidente, vamos homenagear os servidores públicos decentes desse país que barraram essa perversão que foi esse governo a serviço da família Bolsonaro, que contaminaram a Polícia Federal, a Receita Federal, os militares, 4 militares de almirante a sargento ontem. Por isso, precisa ser execrado publicamente.